Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Danilo Augusto e esse é o canal Fino da Bola e nesse vídeo nós vamos estar fazendo o pré-jogo desta partida entre Ferroviária e São Paulo que vai acontecer nesta quinta-feira na Fonte Luminosa pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Mas antes do assunto do vídeo eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. Ontem nós alcançamos a marca aí dos 100 inscritos, 100 primeiros inscritos no canal, então muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. Você que está assistindo o vídeo aí pela primeira vez, sinta-se à vontade no canal para assistir os nossos vídeos também, é todo conteúdo, e se caso goste dos conteúdos, deixe seu like também, e junto com o seu like, se inscreva no canal para estar aí conosco, né, formando cada vez mais forte essa comunidade dos Finos da Bola, a gente poder estar falando sobre futebol. Você pode também dar aí dicas de vídeos, pergunte do seu time também, a gente poder sempre estar comentando sobre isso. Hoje é um vídeo sobre São Paulo e Ferroviária, um pré-jogo que nós vamos estar fazendo. E antes também da gente estar falando sobre o assunto, eu quero avisar a todos os inscritos, todos vocês, amigos do canal, que hoje, após a partida entre São Paulo e Ferroviária, eu vou estar lançando também um vídeo de pós-jogo, um pós-jogo campeão aí, falando sobre um pouco da rodada, mas principalmente falando sobre a partida específica aí do São Paulo contra a Ferroviária, tudo que aconteceu ali, fazer alguma análise da partida, como que foi o tricolor paulista. Tudo bem? E outro aviso também sobre o quadro novo que nós vamos estar lançando aí na próxima semana, que nós às terças-feiras vamos estar procurando sempre lançar aí um vídeo novo do quadro Papo de Torcedor. É um quadro bem legal aí, onde você poderá também dar sugestões aí de novos vídeos, de novos assuntos também. É um quadro que a gente vai ter assuntos amplos aí sobre futebol, o que você quiser falar, né, alguma coisa sobre futebol. Às vezes tem tantas coisas legais sobre futebol, a gente fala muito do time em si, que é a paixão dos torcedores, cada um tem seu time em particular, mas também temos assuntos aí que envolvem o futebol, algumas polêmicas, e é legal a gente entrar nessa seara aí, nesse lado, porque isso sempre repercute muito, dá muita discussão, dá muita conversa, e o gostoso do futebol é isso, você poder conversar, falar da sua opinião também, ouvir outras opiniões, pontos de vista, isso é muito gostoso também. E então hoje o São Paulo enfrenta a Ferroviária às 19h30 no estádio Fonte Luminosa, lá em Araraquara. Vamos estar falando primeiramente da Ferroviária, que ela estreou agora a primeira rodada fora de casa contra o Água Santa, lá no estádio do Água Santa, e mesmo jogando futebol irregular, não jogou tão bem a Ferroviária, a Locomotiva ainda venceu por 3-1 o Água Santa. Foi um jogo em que o John Kennedy, foi um atacante que ele é do Fluminense, ele tem apenas 20 anos, John Kennedy, foi emprestado do Fluminense à Ferroviária de Araraquara para poder ganhar rodagem, mais experiência, para poder aí ter um campeonato difícil, disputar jogos difíceis pela Ferroviária e voltar mais preparado, mais pronto para o Fluminense. E ele estreou muito bem, com 3 gols, a Ferroviária conseguiu a vitória e acabou ali até o momento liderando o seu grupo, que é o grupo C, o grupo do Corinthians. O Corinthians ontem também já ganhou sua partida, ganhou por 3-0, se reabilitando da derrota da primeira rodada, mas enfim, a Ferroviária ela consegue já emplacar uma vitória aí na primeira rodada, e isso faz com que o time ganhe um pouco mais de moral, de respeito, e vai jogar em casa também. E o primeiro time, e o time da Ferroviária provavelmente vai ser o mesmo da primeira partida, provavelmente vai ser repetida a escalação, né? Não vai ter nenhum desfalque, na verdade vai ter até um reforço, que é o atacante João Veras, que ele vem de empréstimo pela Ponte Preta e pode estrear também nesse jogo contra o São Paulo. E a provável escalação da equipe da Ferroviária é o Saulo, Heitor, Alisson, Cassiano, Léo, Santos e Sanches, Pablo Gabriel, Matheus Galdesani e Álvaro, John Kennedy, Ítalo e Douglas Coutinho. Esse provavelmente aí vai ser o 11 inicial da Ferroviária para esse jogo contra o São Paulo. E falando do São Paulo, o tricolor paulista ele tenta se recuperar aí desse resultado ruim da primeira rodada, que foi de certa forma contestado, e por que não, né, jogar em casa contra o Ituano, e todos os torcedores são paulinos esperavam a vitória do São Paulo, acabou empatando, mas agora o São Paulo tem a chance de reabilitação. E outra coisa, é interessante o São Paulo tentar uma vitória hoje, lógico, começo de temporada e tudo mais, mas o que acontece? No domingo o São Paulo enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, então vai ser um jogo complicado, porque se o São Paulo não conseguir uma vitória, um bom resultado, ele pode ser que ele venha a ser pressionado para esse jogo, desse clássico. Isso não é legal. Então uma vitória hoje é para dar mais tranquilidade, até para o Rogério, os jogadores trabalharem de uma forma mais tranquila para
partida, nesse clássico, porque é muito importante. A gente também já tem logo numa terceira rodada um clássico como esse, as equipes ainda estão se preparando, condicionando melhor os seus jogadores, aprimorando a parte técnica e física, e isso, um clássico logo de cara, pode ser complicado, porque é uma pressão desnecessária, né? Uma derrota e 2 maus resultados antes não é interessante. Então vamos ver se o São Paulo consiga uma vitória hoje, um bom jogo hoje, para ir mais tranquilo para a próxima rodada. Mas falando desse jogo agora em Araraquara, o Ceni vai poder escalar o zagueiro argentino Alan Franco, que ele já foi regularizado essa semana burocraticamente, né, os documentos foram todos acertados. Também o volante Egson Mendes está também regularizado, então é outro reforço que ele foi inscrito também no Paulistão e pode estar à disposição e vai estar à disposição para esse jogo de hoje. O São Paulo ele anunciou também nessa quinta-feira a contratação do atacante David, que foi o 7º reforço do tricolor para a temporada 2023. O David, como a gente já havia falado, ele tem 27 anos, ele pertence ao Internacional, veio por empréstimo, né, chega por empréstimo até o final de dezembro e pode ser que ele estreie. O David agora ele está esperando a publicação do registro, né, junto à Federação Paulista. Ainda tem essa parte burocrática que precisa ser acertada, então ele ainda está esperando para poder ser inscrito. São Paulo está tentando acelerar isso aí para inscrever. Até o momento em que eu gravei esse vídeo, o David ainda não tinha sido inscrito, mas provavelmente vai dar tudo certo aí, ele vai poder estrear. Vai ser mais um reforço, a gente já falou, né, de algumas projeções em relação ao David. Vamos esperar que ele possa estrear bem. É um cara de confiança do Rogério Ceni, apesar das desconfianças de todos, inclusive a minha, mas vamos torcer para que ele estreie bem, esteja bem preparado. Eu até achava que ele não estrearia nessa semana, né? Não só hoje, mas até contra o Palmeiras, por conta dessa parte burocrática, mas o São Paulo, pelo visto, não só agilizou essa contratação para o Rogério Ceni, como está agilizando de uma forma muito rápida a inscrição dele no Campeonato Paulista. Então a tendência é que ele possa estrear hoje aí, ou pelo menos ficar à disposição do Rogério Ceni. Vamos esperar, tomara que sim, né? Um jogador a mais, um reforço a mais. E algo que pode dar conversa, mas talvez até uma bobeira, mas pode dar conversa, é sobre os estrangeiros cortados para a partida de hoje, porque tanto Arboleda, Orejuela e o Gabriel Neves, eles foram cortados para a partida de hoje, porque o Campeonato Paulista ele tem um limite de 5 atletas podem ser relacionados para cada partida, né? E o São Paulo tem 8 atletas, ou seja, toda partida o São Paulo vai ter que cortar 3 não poderão ir. O Arboleda eu até entendo, porque ele jogou a primeira partida, então tem a questão da física, né? Dar uma poupada ali no começo, preparar ele melhor fisicamente para esse jogo contra o Palmeiras de domingo. O Orejuela eu também entendo, porque assim, eu vejo que o Orejuela, nem sei se o Orejuela vai ser utilizado nessa temporada. Ele foi para o banco, ele ficou no banco na outra partida, mas já tinha uns 2 laterais direitos disponíveis para o jogo contra o Ituano e o Orejuela era o terceiro. Então esse jogador aí provavelmente não sei se vai ser muito utilizado essa temporada, foi cortado. Agora o Gabriel Neves já é um cara que a gente fica um pouco mais preocupado, porque ele já mostrou descontentamento nas redes sociais, ter sido cortado do primeiro jogo. A gente até entende, mas eu acho que não é legal também ficar causando esse clima, porque nesse sentido eu não consigo colocar a responsabilidade, ou culpar o Rogério Ceni de não ter colocado, apesar de eu querer ver o Gabriel Neves nesse time de São Paulo. Mas eu acho que por essa limitação aí, quem que o Rogério tiraria, por exemplo, para essa partida? Porque já vamos ter o Ferrarese, é um zagueiro, o São Paulo não poderia cortar ele dessa partida por conta do tipo de zagueiro que o São Paulo tem. Então o Ferrarese é um cara que deveria estar. O próprio Galopo, meio de campo, também o Egson Mendes. Eles são jogadores ali até na posição parecida com a do Gabriel Neves, e jogadores que o Rogério ele quer ainda ver jogando. Eu também quero ver o Galo, por exemplo, começar essa partida para ter mais sequência. O Alan Franco, um zagueiro que chegou agora, como é um zagueiro também, eu vejo que o Rogério ele quer utilizar esse zagueiro para poder dar ritmo de jogo, que eu vejo que pode ser um potencial candidato, pelo menos é um candidato a ser titular dessa equipe do São Paulo. Então a gente vê que esses jogadores, eles não tinha como você cortar esses jogadores, e o Caleri nem se fala, a não ser que fosse para poupá-lo, como foi com a Arboleda. Mas o Caleri, pelo jeito, é bem fominha, e assim é bom, né? Porque quem que vai jogar? Se o Caleri não joga, quem seria o centroavante do São Paulo nessa partida? Então eu vejo que não teria como você colocar o Gabriel Neves nessa partida de hoje. Pode até ser que na próxima partida, dependendo aí da situação física de um ou outro jogadores dos estrangeiros, pode ser que o Gabriel Neves seja relacionado. Tomara que seja, porque também é um cara que o São Paulo fez um certo esforço para contratá-lo, pagou um dinheiro interessante aí para contratá-lo. Então não teria nem sentido algum, apesar que falar disso da diretoria do São Paulo, de toda a comissão técnica do São Paulo, também é meio que chover no molhado, mas não faria sentido algum você procurar uma contratação do jogador, né?
se empenhar em contratar um jogador desse que não foi tão barato para mantê-lo no elenco e não utilizá-lo na temporada, ainda mais que é um cara que eu vejo que ele tem condições de ser titular, ou pelo menos ele estar aí sempre atuando com a camisa do São Paulo, porque é um cara que eu gosto muito do futebol dele, eu vejo ele com potencial muito grande para fazer um bom meio de campo para o São Paulo. Bem, e vamos estar fora por lesão nessa partida, o Moreira, lateral direito, o Caio, atacante, também o zagueiro Diego Costa, eles não vão poder participar, estão lesionados, não tem como participar desse jogo. A provável escalação do São Paulo é o goleiro Felipe Alves, o Rafinha ou o Igor Vinícius, dependendo aí da condição de cada um. Ferrarese e Alan Franco na zaga, Lisieiro na lateral esquerda, o Luan volante, Galopo ou o Yegson Mendes, aí vamos ver quem que o Rogério vai colocar de titular para começar jogando no meio de campo ao lado do Luciano, que é o cara ali da criação, e vai pelo menos tentar voltar para criar. E no ataque o Wellington Rato, Marcos Paulo e Caleri, então algumas novidades aí, fazendo uma projeção para esse jogo, aí, analisando a situação do São Paulo nesse jogo, eu vejo que não vai ser um jogo tão fácil, porque uma equipe como a Ferroviária, que ela sempre foi muito chata, sempre deu trabalho para os times da capital, né? Uma equipe que ela sempre teve aí bons elencos, sempre teve um bom destaque no interior paulista, eles vão querer manter essa sequência de vitórias, na verdade ganharam o primeiro jogo, vão estar com moral para essa segunda partida, a torcida vai empurrar o time, apesar de eu sei que vai ter muitos torcedores são paulinos ali também, mas vai ser uma pressão grande até, uma boa pressão do time de Araraquara. Acho que o São Paulo, se conseguir suportar essa pressão, conseguir impor a sua maneira de jogar, e vai começar a facilitar a sua partida. Não vejo assim que pode ser que seja um grande jogo do São Paulo, ainda mais por conta de ser realmente um começo de temporada, o time está muito costurado, vocês viram aí pela escalação, vários jogadores que não jogaram na primeira partida, outros que não jogam há algum tempo, jogadores que vão estrear, então a tendência é que ainda não esteja bem entrosado o time, mas pela condição de cada um técnico, eu creio que o São Paulo possa conseguir até um bom resultado, e eu até vejo que tem condições de conquistar uma vitória lá em Araraquara. Apenas os jogadores ali conseguirem se dedicar, o que puderem fazer em campo, se dedicar bem em campo, e eu creio que o São Paulo tem condições de conquistar essa vitória, e é o que eu vejo dessa maneira. O goleiro, pelo jeito, vai ser um rodízio, né, na posição do gol. O primeiro jogo, quem jogou foi o Rafael, hoje pelo jeito Felipe Alves joga, então parece que o Rogério vai fazer esse rodízio no começo de temporada. Ali na lateral, aí o Rafinha, o Igor Vinícius, aí vai depender da condição física deles. Na zaga eu já acho interessante o Ferrarese e o Alan Franco, é uma dupla interessante que temos para essa partida, apesar que eu acho que o Alan Franco ele vai ser futuramente titular, ou pelo menos brigar com o Diego Costa pela posição, mas eu não sei, né? Vamos ver, pela expectativa que se criou pelo Alan Franco, vamos ver que ele possa ser mesmo o titular desse time. Aí no meio de campo, o Luan, eu gosto muito do Luan, ele é o jogador no meio de campo que eu acho que é o maior marcador do time do São Paulo, é o cara que mais sabe marcar, e isso eu acho que consegue deixar o sistema defensivo mais protegido. O Pablo Maia, assim, entre o Luan e o Pablo Maia, eu já prefiro o Luan, principalmente por conta da marcação. O Pablo Maia pode sair um pouco mais pro jogo, ter um passe melhor, apesar de ter errado muitos passes aí nessa última partida contra o Ituano também, principalmente ali na intermediária de ataque do São Paulo, uns passes importantes que ele errou, mas o Luan eu acho que para ajudar na zaga, para ajudar no sistema defensivo, ele é primordial. Tanto é que eu não sei se vocês lembram na outra temporada, o Rogério ele relutava em colocar o Luan em campo, e até o próprio Diniz, ele relutava em colocar um jogador como o Luan em campo por conta de ser mais marcador do que construtor, só que a partir do momento que ele foi até meio que obrigado a ser colocado no campo, o sistema defensivo de São Paulo teve uma melhora. Então eu vejo que dessa maneira o time de São Paulo ele pode conquistar aí bons resultados e estar mais seguro na parte defensiva. Para o jogo de hoje, aí também vamos ter o meio de campo, talvez ou o Galopo ou o Luciano, que vão armar a equipe. Eu vejo que o Luciano ainda ele vai ter essa oportunidade de tentar aí dar sequência nesse lado, nessa parte de meio campo, de armação, mas eu creio que o time do São Paulo vai estar bem montado para essa sequência aí do campeonato com esses jogadores. E o Marcos Paulo ainda é uma incógnita, ele entrou na última partida, eu não vi grande coisa, não deu para ver na verdade, né, o estilo de jogo dele. Hoje ele vai ter essa oportunidade de poder se destacar aí. Vamos falar então a arbitragem de hoje, para esse jogo de hoje vai ser do Flávio Rodrigues de Souza, os assistentes Marcelo Carvalho Vangassi e também Diego Morelli de Oliveira, quarto árbitro Paulo César Francisco, e o VAR será o Vinícius Furlan. Para a partida de hoje o jogo vai ser nessa quinta-feira às 19h30 horário de Brasília, na Arena Fonte Luminosa, lá em Araraquara, e a transmissão será pelo Paulistão Play, e o YouTube e o Premier serão quem transmitirão esta partida.
Bem, pessoal, então obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no pós-jogo falando sobre o resultado, falando sobre a atuação do São Paulo e também um pouco sobre a rodada e a segunda rodada do Paulistão. Muito obrigado, que Deus abençoe. E não se esqueça que aqui é você quem joga o fino da bola. Valeu!